Em suma, movimento de baixa ainda para o índice, tá? A gente está claramente numa tendência de baixa. Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para mais uma análise para o dia de hoje, né? No caso, o dia que vocês estarão assistindo, dia 27 de outubro. Vamos começar com a análise do mini índice. O mini índice aqui no... Deixa eu colocar aqui no alto. O mini índice aqui no gráfico diário, a gente ainda consegue perceber a nítida movimentação de baixa aqui, né? A gente tem o engolfo do último pregão aqui. Então isso sinaliza uma potencial continuidade de movimentação, tá? Mas o ideal seria que, de novo, aqui a gente ainda tem a movimentação nítida de baixa também no gráfico de 1 hora, gráfico de H4, no caso gráfico de 4 horas. Então a gente tem um movimento nítido para baixa, tá? Mas o ideal seria que ele rompesse essa trava aqui, né? Que foi a região de origem de movimentação dessa última perna aqui, né? Se a gente conseguir rabiscar aqui, né? Vocês conseguem ver que a origem de movimentação de toda esse movimento de alta foi esse ponto aqui. Então o ideal seria que ele revertesse esse ponto aqui para aí sim a gente começar a pensar na real possibilidade de testar a mínima da semana passada, né? Então, de novo, o índice ele tá sim numa tendência de baixa, tá nítido, né? O movimento dele para baixo é bem claro. Porém, o ideal seria que ele rompesse esta região aqui para a gente começar a pensar nesse movimento de baixa como algo mais plausível dentro de um intraday, por exemplo, tá bom? Isso não tira o fato de que ele ainda assim continua em um movimento de baixa dentro do gráfico de 1 hora, 4 horas e diário, por exemplo, beleza? Vamos dar uma olhada então dentro do gráfico de 5 minutos para a gente avaliar o que está acontecendo. Gráfico de 5 minutos também, o mercado continua numa tendência de baixa, né? Ele reverteu a pequena movimentação de alta que ele teve no dia de ontem, já abriu aqui revertendo essa movimentação, deu um gatilho técnico e aí, né, continuou o movimento de baixa aqui até chegar na mínima do dia, onde ele fechou, né, mais ou menos na região da mínima do dia, que engloba também a região de definição de movimentação. Bom, se a gente colocar aqui a região da FAB4, a gente tem toda essa região aqui, na qual o ideal seria que ele abrisse aqui acima. Vou até deixar o painel de ferramentas aqui. O ideal seria que ele abrisse aqui acima do 108.800, né? Para daí sim a gente pensar no movimento mais provável de alta para testar a máxima do dia de ontem, né? No caso, dia de hoje, que na verdade, dia de ontem, perdão. Dia 25 de outubro, tá? Sendo mais exato. Se ele não abrir acima aqui do 108.200 e abrir aqui abaixo dos 107.000, a gente já tem aquela pequena trava dos 15 minutos. Então, o ideal para mim seria que ele abrisse ou trabalhasse de forma mais certeira e forte abaixo dos 106.700, né? Que daí sim a gente consegue pensar na probabilidade do mercado vir testar a região novamente dos 104.000 dentro do gráfico de 5 minutos, tá bom? Então, em suma, movimento de baixa ainda para o índice, tá? A gente está claramente numa tendência de baixa, então procurem, né, buscar mais oportunidades de venda, né? Ainda assim, isso lógico vai de operacional de cada um. Eu não tenho o papel de recomendar nada aqui para vocês, mas o ideal é operar sempre a favor da tendência, são onde os movimentos são mais poderosos, né? Então fica essa dica aí para vocês. Vamos dar uma olhada então no dólar. O dólar, por sua vez, ele também estava no movimento de baixa, né? Durante o dia de hoje. Tanto o índice quanto o dólar caíram. E geralmente quando isso acontece, um dos dois está mentindo, tá? Então a gente tem sim aquela correlação negativa entre os dois. Então quando um sobe o outro cai, né? Só que, novamente, como a gente tem um cenário político, econômico, tudo isso acaba distorcendo um pouco essa correlação, beleza?
Então assim, é uma correlação existente, porém ela não é uma regra, algo que você deva se basear para tomar decisões. Não é porque o índice está subindo que você deva vender dólar ou o contrário, tá? É apenas uma observação, beleza? Já teve dias, por exemplo, que eu fiquei comprado em dólar e índice. Então, novamente, não é uma regra, tá? Bom, no caso do dólar, a gente teve aqui o dia de hoje, partindo desse ponto aqui, a gente teve um dia um pouquinho mais lateral, né? Porém, notem como essa lateralização ela tá num terço do movimento aqui dentro do gráfico de 15 minutos. Esse tipo de cenário, a gente consegue perceber um movimento, um potencial de movimento para vir testar novas mínimas bem grande, tá? Então assim, pode ser que o mercado ele venha aqui, teste essa nova mínima, recuse e aí sim ele rompa esse topo e comece a buscar novamente os patamares de 5.700 até os 5.760 mais ou menos, que foi a região da máxima da semana passada, se eu não me engano. Mas a gente só consegue ver esse tipo de potencial se ele romper perdão, essa região aqui dos 56 e 10, mais ou menos 56 e 15, tá? Então essa região aqui do último topo do gráfico de 15 minutos, ele precisa trabalhar aqui acima dessa região para a gente conseguir pensar claramente no movimento de alta, tá? Por enquanto a gente tem um movimento, né? O dólar ele está mostrando um movimento lateral com possibilidade de teste de nova mínima. Se ele recusar aqui, a gente tem sim a possibilidade de teste dessa região. Se ele romper novamente, probabilidade de movimentação de alta, beleza? Bom, gráfico de 5 minutos. Dentro do gráfico de 5 minutos, a gente percebe aqui a região da Fab4 englobando todo esse retângulo aqui, tá? Então, entre a região aqui dos 55 e 90 mais ou menos, até a região dos 55 e 65, 64, a gente tem uma região de trap zone, tá? Essa região aqui não é muito legal de se operar. Abrindo aqui abaixo, a gente já tem aquele suporte também. Então vendas, por qualquer motivo, dentro dessa região não é muito bacana, tá? O ideal seria uma oportunidade um pouquinho mais sólida, um trigger técnico, qualquer coisa, de forma mais clara e objetiva, tá? Vendas um pouco mais subjetivas aqui não caberiam dentro desse contexto. No caso de compra aqui, a gente tem a máxima do dia de hoje, né, que pode fazer preço no dia de amanhã, se o mercado abrir aqui acima. Então a gente tem esse pequeno espaço aqui de movimentação, abrindo aqui acima dessa região do 55,90, né, podendo testar aqui os 56,05, tá? Seria mais ou menos essa região. Se ele trabalhar aqui a forte, aí sim a gente tem possibilidade de testar as regiões de máxima e de origem de movimentação dentro do que a gente já viu dentro aqui do dólar, tá? No caso, se ele, de novo, aqui no gráfico de 15 minutos a gente consegue ver melhor. Se ele trabalhar acima dessa região aqui, a gente tem possibilidade de testar toda essa região aqui do 56,90, que engloba mais ou menos a região dos 2/3, 61,8, que é onde o dólar tende a corrigir mais. Mas isso quem vai dizer é o mercado no dia de amanhã, tá? Por enquanto o dólar, o que ele está fazendo? Tá totalmente lateral, tá? Totalmente lateral, tá num padrão de consolidação aqui, ele tá travado num PLS e tá travado num PHR. Então geralmente esse tipo de situação aqui é uma situação de trava de movimentação, porém a gente está no movimento de baixa, a gente está lateralizando num terço de movimentação de baixa. Então a possibilidade de testar aqui a região do PLS é grande, tá? Então fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, ok? Bom, em suma, qual que é o cenário? Lateral, por enquanto, para o dólar, tá? É isso que o mercado está fazendo em gráficos mais curtos. E para o índice, ele está no movimento de baixa, porém ele precisa romper de novo aquela região do 106.900, 106.700 mais ou menos, tá? Aqui, ó, se a gente colocar aqui 106.740, eu preferiria arredondar para 106.700, tá? Então o mercado abrindo, trabalhando abaixo forte aqui do 106.700, a probabilidade da gente testar movimentos mais aqui abaixo, região do 105, 104 mil, começam a aumentar dentro do gráfico de 15 minutos, beleza?
Perdão, gente. Com relação ao dia de hoje, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, estou sempre aberto. Desculpe. Bom pregão a todos e até mais. Tchau, tchau.